Hoje faremos uma pequena introdução que será útil para você na compreensão desta primeira lei e de todas as outras leis deste pequeno curso sobre as 18 leis da vida. Quando se fala na primeira lei, que é a lei da percepção, é sempre bom lembrar que os especialistas afirmam que o nosso cérebro processa a cada instante 400 bilhões de informações, apesar que a nossa mente só é capaz de perceber cerca de 2.000 dessas informações a cada instante. Isso significa que a realidade ocorre a cada instante, mas só percebemos uma parte dela. E estamos falando da lei da percepção, a primeira lei da vida, a primeira lei natural que iremos estudar. É interessante saber que o cérebro não faz distinção entre o que seja realidade e aquilo que ele se lembra, porque ele usa os mesmos neurônios para ambas as funções. Quando alguém lhe oferece um conhecimento geral fundamentado na experimentação prática, está lhe oferecendo uma oportunidade única. Mas essa oportunidade só se torna uma coisa que tem valor para você no momento em que você a aplica. Porque se você não põe em prática o conhecimento, ele não tem nenhum valor. E para colocá-lo em prática, depende apenas de você. Antes de começarmos, é útil fazermos uma relação entre oportunidade e realização. A realização só existe quando se realiza a ação. Júlio Verne disse: podemos nos safar das leis humanas, mas não podemos desafiar as leis da natureza, que são essas leis que você está aprendendo aqui comigo. Juvenal, um pensador romano, autor de sátiras, disse algumas frases muito famosas. Uma delas é mens sana in corpore sano, ou seja, uma mente sã num corpo são. Essa é talvez a frase dele mais famosa. Mas das frases dele, a que mais gosto diz: nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra. Daí a importância de se aprender as leis da vida, que são as leis da natureza. Como diz o Leandro Carnal, nenhum bebê nasce com preconceitos ou com uma identidade étnica. Ninguém nasce cafajeste. E essas coisas são aprendidas dos adultos, que dizem isso de maneira formal ou que demonstram isso através de maus exemplos. Certa feita, quando eu morava em Campos do Jordão e também em Niterói, no Rio de Janeiro, fui visitar minha esposa e filhos que estavam em Campos do Jordão e deveria voltar para o Rio, que eu tinha compromissos por lá. Eu estava de madrugada, antes das 6 da manhã, na avenida principal lá de Campos do Jordão, para poder pegar um ônibus que me levaria até Taubaté e de lá eu pegaria um ônibus para o Rio. Nessa hora da madrugada estava lá uma senhora, ainda jovem, com o seu filhinho que era bem pequenininho, devia ter uns 6, 7 anos de idade. E havia aquela neblina característica de Campos do Jordão. E com essa neblina não se enxergava muitos metros além do nosso nariz, mas veio um carro passando pela avenida e não viu uma lombada que estava exatamente à nossa frente. E ele bateu nessa lombada de uma maneira forte e o carro morreu. E pudemos ver que quem o dirigia era uma moça. E o menino vira para a mãe e fala: pô, tinha que ser mulher. E eu fico pensando, o que um menino de 6, 7 anos de idade sabe sobre a vida? Pouca coisa, né? No entanto, ele deve ter ouvido algum preconceito sobre mulheres que dirigem carros a partir de algum adulto, talvez o próprio pai dele. E o surpreendente nessa história é que a mãe ouviu isso e nem comentou, não tentou argumentar em contrário. E sabemos, por estatística, que as mulheres cometem muito menos acidentes de trânsito do que os homens. E os acidentes que elas cometem, em geral, não são fatais, ao contrário dos homens. Isso é estatística. Para que se forme um cafajeste, ele precisa ouvir uma informação incorreta de um adulto ou ver um exemplo incorreto de um adulto. Um bebê na sua cadeirinha de bebê dentro do carro, quando vê o pai passar no sinal vermelho sem parar,
Ele provavelmente vai esquecer de muita coisa que ele viu na cidade, mas não vai esquecer deste exemplo. E é um exemplo ruim que ele aprendeu. Talvez ele esqueça tudo que ele aprendeu na escola, mas esse exemplo que ele vivenciou com seu pai não será esquecido. Se você coloca uma maçã boa numa cesta que está cheia de maçãs podres, as maçãs podres não vão voltar a ser maçãs boas. Mas se você faz o contrário e coloca uma maçã podre dentro de uma cesta onde existam maçãs boas, com certeza as maçãs boas também irão apodrecer. Infelizmente, o exemplo é mais influenciador do que as palavras. Daí, os filósofos romanos afirmarem exemplo docet, ou seja, o exemplo ensina. Cuidado com os exemplos que você está dando para as novas gerações, principalmente para seus filhos. E é por isso que você deve tomar cuidado com as amizades que você tem. Os filósofos sociais, os cientistas sociais afirmam que você tem o padrão de comportamento e de atitudes e de ações semelhantes às 5 pessoas com quem você mais convive. Então escolha com quem você convive, escolha os seus amigos, escolha muito bem a tua turma, as pessoas com quem você anda. Tire da sua vida as maçãs podres, porque se não o fizer, você vai apodrecer junto com elas. O que é ensinado é artificial. A escola é um processo artificial. A vida não. A vida é natureza. Perceba que nenhum animal frequenta uma escola para aprender qual é o comportamento padrão de sua espécie. Pássaros migratórios, mesmo que sejam criados em cativeiro, quando você os solta, quando chega à proximidade do inverno, eles voam para o ambiente mais quente. No hemisfério norte, voam para o sul. No hemisfério sul, voam para o norte. Ninguém ensinou isso a eles. Eles sabem isso. E sabem isso instintivamente. É parte do conhecimento da espécie deles. Há muitos anos, quando os meus filhos eram garotinhos ainda, hoje eles são homens feitos, visitamos uma feira em São Paulo, chamada Feira de Utilidades Domésticas, naquele tempo chamada de UD. E lá, meus filhos ganharam, dentro de um saquinho de papel, um pintinho. E nós morávamos, na época, em Campos do Jordão, e apenas um dos pintinhos conseguiu sobreviver até chegarmos lá. E em Campos do Jordão, esse pintinho foi criado dentro da casa, assistia televisão junto com a gente, subia nos ombros da gente, não tinha medo de nós, porque nos conhecia desde pequenininho, né? E o mais interessante é que quando aparecia alguma aranha, ele corria e comia essa aranha. Ninguém lá em casa come aranhas, não somos chineses, né? No entanto, sem ninguém ter ensinado isso a esse pintinho, ele sabia fazer isso. E fazia isso. Corria atrás da aranha e comia a aranha. Porque faz parte do instinto da espécie dele. O ser humano é talvez mais frágil das criaturas quando bebê, porque ele não sabe andar, não sabe fazer nada, não sabe nem se alimentar, e se você não cuida dele, ele perece. Então veja bem que percepção é uma forma de você interagir com o mundo. E é por isso que é a primeira lei da vida, a primeira lei natural. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo. E, se possível, deixe o seu like. Se não gostar, deixe o seu dislike, mas explique por que não gostou, para que possamos aperfeiçoar nossos vídeos para você a partir da próxima vez que os realizarmos. E também clique aqui no sininho para que seja avisado de novas realizações em termos de vídeo. Se possível, deixe também o seu comentário embaixo do vídeo, isso é muito precioso para nós. E se tiver alguma pergunta ou dúvida, manifeste isso no seu comentário, que a responderemos com o máximo prazer. Estamos aqui para servir. E fico muito grato pela sua presença, amiga. Espero que você volte para cá na sexta-feira que vem, para darmos continuidade a este tema. E deixo com você o meu abraço. Obrigado pela sua presença.